Esse tema foi pauta de uma reunião das empresas de saneamento nessa semana aqui na capital e interessa a todas as pessoas porque a gente sabe o quanto de dinheiro se perde com isso e ainda mais um cenário complicado dessa escassez de água pelo Brasil afora que acaba impactando na questão elétrica, né? A dificuldade que a gente vai ter com a questão da luz em função também da falta de água, mesmo que não seja diretamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, até porque a energia elétrica é compartilhada no Brasil. São 10h18. Sobre essa questão do encontro que tratou desse tema, da gestão das perdas de águas, eu converso agora com o Ricardo Rover Machado, ele é coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Perdas da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do estado do Rio Grande do Sul. Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia também aos ouvintes da rádio do programa Realidade. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui e falarmos desse assunto tão importante. Essa reunião que aconteceu durante a semana, especificamente em Canoas, ela tratou exatamente de que meandros dessa questão da gestão da perda de água, Ricardo? A gestão de perdas de água ela tem entrado na pauta assim, muito forte, né, nos últimos tempos, principalmente em função dessa problemática toda histórica que está se enfrentando lá em São Paulo, né? Então, a região sudeste vem sendo bastante agredida pela falta de água e essa questão das perdas, ela realmente voltou muito forte à pauta. É um assunto já que vem se tratando há algum tempo, né, um tempo bastante, assim, desde a década de 80 existe uma preocupação com perdas, mas realmente nos últimos tempos isso teve um impulso muito grande. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ela teve a iniciativa de criar no ano passado uma Câmara Técnica. Essa Câmara Técnica de Gestão de Perdas, ela reúne profissionais, reúne técnicos para falar sobre esse assunto. Então, nós temos, participando da Câmara Técnica, além da empresa estadual, a Corsan, nós temos já várias empresas municipais trabalhando, sim, participando bastante intensamente, e também empresas privadas aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. Ricardo, a gente sabe, por exemplo, que um número estatístico que foi dado nos noticiários essa semana de que o Brasil tem aí em média 30% de perdas de água, né? Isso é um dado nacional, comparado, por exemplo, com o Japão, que tem 3%, né? E um país com muitas dificuldades, inclusive até com terremotos e tudo mais, mas eles têm uma estrutura para que não haja esse desperdício, campanhas permanentes e assim por diante. Claro que chega a ser até ridículo a gente falar, né? 30% aqui e 3% lá. O que a gente precisa fazer para pelo menos começar a reduzir, diminuir esses índices que são altíssimos? O Rio Grande do Sul tem algum indicador já, Ricardo, dessas perdas? Sim, nós trabalhamos assim, intensamente com esses indicadores, mas é importante que a gente trazer esse assunto dos indicadores é muito importante, até para a gente desmistificar um pouco, né? Saiu o SNIS 2013, Sistema Nacional de Informação e Saneamento de 2013, ele apresenta para o Rio Grande do Sul uma média de 37,2% de perdas. Mas é importante que os ouvintes, eles entendam que esse é o chamado índice global de perdas. Dentro desse índice, uma boa parcela são as chamadas perdas aparentes e comerciais, e a outra realmente são perdas por vazamentos. Então, algo em torno de 40% desse índice é água que é consumida. Ela não vai fora, não vai pelo ralo, vamos dizer assim. Ela realmente é consumida pelas pessoas, ela cumpre a sua finalidade de saúde pública, de higiene, né? Mas ela não é contabilizada. E por não ser contabilizada, ela entra no índice global de perdas. O índice de perdas por vazamento, ele é algo em torno de 50%, 60% desse índice global. Uau, é bastante. Ou seja, é em torno de 20%. E isso ainda é muito, né? Uhum. Ainda é muito. As empresas de saneamento, e isso fica muito claro nos trabalhos da Câmara Técnica, elas têm investido bastante na redução desses índices, né? Principalmente em dois eixos, o eixo do conhecimento e o eixo da tecnologia.
E no eixo do conhecimento, a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ela tem vários cursos, né? Esse ano mesmo vamos fazer cursos de balanço hídrico, para trabalhar com os indicadores de perdas, de projetos de setorização, de métodos de solução de problemas, né? Então, esse eixo do conhecimento tem sido bastante contemplado e as empresas têm se capacitado muito para prestar bom serviço e reduzir perdas. Mas na parte da tecnologia tem se feito muita coisa mesmo. As redes do Rio Grande do Sul, a sua grande parte foram feitas foram executadas, foram implantadas na década de 70, né? E isso representa que muitas redes têm que ser trocadas, né? Têm que ser substituídas para que se possa reduzir essas perdas. E as empresas têm trabalhado muito nisso, tanto que as pessoas que andam pela cidade veem seguidamente redes escavadeiras, caçambas, as empresas substituindo rede. E também trabalhando com regulação de pressões. Algo que está bastante, assim, nós ouvimos falar bastante em São Paulo, né, de redução de pressões. Na verdade, se tem implantado no estado do Rio Grande do Sul, e ficou muito claro, várias empresas se manifestaram nesse sentido, implantando centenas de válvulas reguladoras de pressão. Porque quanto mais forte for a água saindo na torneira, maiores os desperdícios, né? Então, se tem investido bastante em tecnologia e conhecimento para reverter essa situação. Ricardo, você deixa claro que pelo menos 3 frentes de atuação, né? Uma delas é a questão da conscientização do uso por parte da população. A outra é tecnologia, nessa questão aí de vazamentos, enfim. E a outra é o controle, né? Que haja realmente programas que façam um acompanhamento. São essas as 3 frentes mesmo que a Câmara, inclusive, vai ficar trabalhando? Como é que são as tendências de trabalho a partir desse diagnóstico, digamos assim, da situação no Estado? Sim, se está procurando trabalhar bastante com essas frentes, sim. As empresas de saneamento, elas estão fazendo a sua parte, né? Investindo em tecnologia, investindo em conhecimento, para melhorar cada vez mais o atendimento às populações e mais. Trabalhando com perdas, se posterga a obra, porque se dá uma sobrevida ao sistema. Os sistemas, a água é melhor aproveitada, né? Agora, é importante que esse assunto venha à sociedade, porque nesse aspecto todos têm um papel importante, né? Todos nós somos usuários de água, todos nós fazemos as nossas atividades diárias de higiene, né? E isso é importante que as pessoas prestem bastante atenção nesse insumo, né? Na água, que é uma maravilha da natureza e deve ser preservada, né? Então, várias dicas, né? A imprensa tem divulgado, e é importante mesmo, né? Porque quando nós deixamos uma torneira aberta, 16 litros por minuto que passam ali. Então, atividades bem simples, como fechar a torneira para escovar os dentes, fechar o registro do chuveiro para se ensaboar, realmente fazem bastante diferença. Então, é importante que todos estejam atentos a isso, realmente. Claro, é óbvio que precisa com certeza de campanhas de conscientização, não há nem sombra de dúvida sobre isso. Mas o que deixa a gente chocado, Ricardo, é a questão desse desperdício que é pelos vazamentos, né? Porque o índice ainda é altíssimo, vamos combinar, né? Sim, é altíssimo, sim, e por isso essa necessidade de investimentos para reverter isso, né? Aí em Caxias, em várias cidades do Rio Grande do Sul, existe o chamado Centros de Controle Operacional, onde tem técnicos olhando telas onde aparecem, onde são registradas pressões do sistema, níveis reservatórios, operações de estações de bombeamento. Isso justamente para poder trabalhar com pressões aceitáveis e também para que haja uma redução dos tempos de atendimento. Muitas vezes os vazamentos são atendidos antes de chegarem às reclamações, porque esses técnicos que controlam os centros de controle operacional, eles se dão conta que a pressão reduziu, deve ser um vazamento, mandamos as equipes para lá para consertar de uma vez.
Certo. Ricardo, tem uma pergunta da Tânia. A Tânia é uma ouvinte querida nossa aqui, ela também é bastante assim, militante dessa questão do meio ambiente, mora na região do bairro Pio X, região central aqui de Caxias. Ela pede que cuidado está sendo exigido, por exemplo, para as nascentes. Ela percebe que hoje em dia o pessoal compra terras, né, vai utilizando as nascentes para uso particular, devido à questão do custo da água, né, porque é um bem que se paga. Hoje as pessoas que têm proximidade com nascentes acabam utilizando de forma indevida. Existe algum regramento para isso ou alguma preocupação, atenção da própria Câmara Temática com esse assunto? Olha, esse assunto tem sido muito tratado nos comitês de bacia, né? Realmente, as vertentes, elas são uma preciosidade, né? São um tesouro da natureza e que devem ser muito preservadas, principalmente com relação à mata ciliar, né? Com relação à vegetação que existe ao redor dela. Então, esse assunto tem sido tratado assim, com bastante ênfase dentro dos comitês de bacia, que são os fóruns realmente indicados para isso. Tá certo. Ricardo, esse encontro reuniu quais empresas de saneamento? Todas do Rio Grande do Sul? Tem algumas que são, a gente sabe assim como energia elétrica, são várias as concessionárias, várias empresas que operam, mas algumas têm assim, digamos assim, uma região de abrangência maior e por isso acabam tendo uma representatividade também maior. Como é que foi esse encontro? Olha, esse encontro foi assim, muito importante. Nós reunimos 53 profissionais, representantes de empresas aqui de saneamento do Estado, né? Profissionais de iniciativa privada, teve a participação da Corsã, do DEMAI, do SANEP de Pelotas, do SEMAI de São Leopoldo, né? E foram todas as empresas convidadas. Esses encontros, eles têm crescido muito a participação. Cada vez mais as pessoas estão interessadas nisso. E para esse encontro nós temos 2 palestrantes, um de Minas Gerais e um do Paraná, o professor Baggio, bastante conhecido no meio do saneamento, e o engenheiro Gustavo Lamon, onde nós abordamos a questão da medição, da eficácia da medição, dos erros que existem em medidores, né? Porque muitas vezes os índices que estão sendo trabalhados, eles são decorrentes de medições e se existe algum erro nesses medidores, ele passa também aos índices. Então foram aprofundadas formas de dimensionamento, critérios de utilização desses equipamentos técnicos. Quer dizer, foi um encontro bastante técnico, onde se pôde realmente aprofundar questões importantes. Claro, a boa notícia que fica disso tudo, né, Ricardo, é que agora esse excesso de chuvas, a própria ABS também vem avisando, né, vem informando a população que afasta totalmente o risco de racionamento de água. A água não é um problema, mas vale sempre lembrar que a água acaba sendo aqui muito diretamente ligada com a questão da garantia de luz. A gente tem aí adiante uma possibilidade muito forte de apagão, faltando água em outros estados, acaba tendo uma dificuldade com energia elétrica, então acaba essa combinação não muito fácil, né? É verdade. Isso que está acontecendo no Sudeste acaba nos afetando pela parte da energia elétrica. Mas as pessoas estão fazendo a sua parte, as empresas de saneamento também. No ano de 2011 e 2012, nós enfrentamos uma seca bastante grave aqui no Rio Grande do Sul. E isso nos proporcionou o fortalecimento de diversos sistemas. Então, houve uma identificação de fragilidade e as empresas do Rio Grande do Sul trabalharam muito, estão ainda trabalhando, no sentido de fortalecimento do sistema para evitar problemas como esse que está sendo enfrentado em São Paulo. Tá certo. Ricardo, muito obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço para você, bom trabalho. Tá certo, muito obrigado. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, para achar é bem fácil, é só colocar no Google ABS RS, né? Está inteiramente à disposição. Continuamos trabalhando bastante na questão de meio ambiente, saneamento, né? E nos colocamos sempre à disposição de vocês. Muita felicidade para vocês aí, Beverly, e aos ouvintes. Obrigada, tudo de bom.
Esse é o Ricardo Rover Machado, ele é coordenador da Câmara Temática de Gestão de Perdas de Água da ABS. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio Grande do Sul. Veja bem, 3 frentes de atuação. Conscientização pelo uso, né, da água por parte da população. Veja bem que uma torneira aberta acaba desperdiçando 16 litros de água por minuto. Também investimento em tecnologia para acabar com o desperdício de vazamento e também a questão de programas de gestão para fazer um controle mais apurado dessa questão da água, né? De como a água é utilizada em todo o estado. São as frentes de atuação. 10h33. A boa notícia é que a própria ABS divulgou aqui um balanço informando as pessoas de que possivelmente nesse verão os gaúchos não terão desabastecimento, né? A gente sabe, nós gaúchos acostumados com todos os anos no período de verão ter esse fantasma do racionamento rondando, né? Com a questão das chuvas, fomos bem-vindos e beneficiados com a chuva, nós não vamos possivelmente ter problema de racionamento de água pelo abastecimento, mas eles deixam bem claro em nota publicada à imprensa de que a garantia da água saindo das torneiras da população gaúcha depende de como ela será cuidada, né? Então fica aqui a dica. 10h33, a hora certa, rápido intervalo, nós voltamos já.